Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 21 de março de 2023, e vamos para o resumão do dia. Bom, bolsas da Ásia, pessoal, fecham aí no positivo em sua maioria, tá? Refletindo aí, na verdade, a positividade das bolsas de ontem, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Lembra que eu comentei com vocês que as bolsas por lá fecharam com ou mais de 1% de alta, como foi o caso da Europa, ou quase 1% de alta, como foi o caso dos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil é que não acompanhou essa movimentação, mas lá fora as bolsas estavam positivas. Pois bem, essa positividade aí reflete nas bolsas da Ásia na madrugada, que não tiveram nenhum driving específico por lá, então seguiram a tendência mundial, ok? Bom, falando agora de commodities, minério de ferro estável, apesar de ter apresentado aí um percentual negativo nessa virada de ontem para hoje, ele tinha subido ao longo do dia um pouquinho ontem, dentro da estabilidade, hoje ao longo do dia também, então minério de ferro estável, tá? Oscilou um pouquinho para cima, para baixo, mas nada demais. Só que a negatividade de anteontem para ontem aí do minério de ferro, enfim, algumas movimentações aqui do Brasil acabaram deixando a nossa Vale no negativo no dia de hoje, mas ontem ela estava no positivo, então está praticamente netada aí, né? Falando especificamente agora sobre o petróleo, depois de várias quedas consecutivas que eu venho comentando com vocês, hoje o petróleo fica no positivo aí, o WTI, que é o petróleo negociado na Bolsa de Chicago, volta para casa dos $69 em média, o barril, o preço do barril, lembrando que uma queda abaixo de 70 aí foi realmente um ponto marcante, né? Considerando que a gente não trabalhava nesse patamar fazia bastante tempo. Mas de qualquer forma ele dá uma recuperada aí, dada essa sequência de quedas seguidas que eu venho comentando com vocês. Certo? Bom, vamos lá agora lá para a Europa. Bom, na Europa hoje, pessoal, as bolsas de novo com mais de 1% de alta, refletindo aí uma tranquilidade agora em relação ao setor bancário. Dado que, primeiro, novas notícias não vieram, né, depois do anúncio aí da aquisição do Credit Suisse pelo UBS, tá? Então, assim, não tiveram novas notícias mais catastróficas e tal. E, além disso, a Christine Lagarde, que ela é a presidente do Banco Central Europeu, ela sinalizou que numa possível necessidade de liquidez e de injeção de dinheiro, caso o sistema bancário da Europa venha a falhar, eles não vão hesitar em fazer. Então, assim, se o sistema bancário der pane, o Banco Central Europeu está disposto a injetar dinheiro na economia para não deixar a coisa degringolar, certo? Isso acalmou os mercados, que não tiveram, de novo, novas notícias ruins, e fez com que as bolsas de hoje lá na Europa performassem bem aí, com mais de 1% de alta. Desculpa. Bom, além disso também, hoje logo cedo, saiu um indicador lá na Alemanha, que é o índice ZEW, que é como se fosse o nosso índice de confiança do consumidor, e a confiança do consumidor na Alemanha caiu um pouco. Lembrando que lá no vídeo de indicadores econômicos sobre confiança do consumidor, eu explico um pouco que esse índice ZEW, ele é complicado porque ele não pega a percepção do consumidor, ele pega a percepção de instituições financeiras e tal. Vai lá rever esse vídeo para vocês verem sobre isso. Mas enfim, de qualquer forma, eu estou comentando sobre esse indicador aqui que mostra que a confiança do consumidor lá está um pouco abalada em relação ao último dado, em relação ao previsto, mas também já era de se esperar, né, pessoal, com a questão da Credit Suisse, etc e tal. Não só lá, né, mas as preocupações com as quebras dos bancos nos Estados Unidos que podiam acabar contaminando a Europa, isso mexe um pouco com a confiança do consumidor por lá, então esse indicador veio um pouco abaixo do esperado, ok? Bom, agora vamos lá para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, pessoal, hoje bolsas performando muito bem também. Isso um dia antes da super quarta, né, um dia antes para eles lá, a reunião de política monetária do Banco Central americano, que todo mundo está na expectativa. Bom, mas vamos falar sobre isso agora. Os investidores, pessoal, agora eles estão no mercado e tal, ele está acreditando que amanhã, na reunião de política monetária do Banco Central americano, vai haver uma alta de 0,25 base points, o que anima um pouco os mercados. Por quê? Lembra que antes da confusão dos bancos lá, os investidores, o mercado, enfim, estava todo mundo precificando um aumento de 0,5 base points, ou seja, um aumento muito mais alto, mais duro, né, para conseguir controlar a inflação? Pronto, então, neste cenário, um aumento de 0,25 é algo menos pior, é algo menos duro aí, e isso favorece a Bolsa. Então, esse é um dos pontos que a Bolsa dos Estados Unidos hoje está performando bem. Mais de 80% dos investidores do mercado acredita numa alta de somente 0,25 base points amanhã, tá? Bom, além disso, dois outros fatores. Primeiro deles é que mesmo com lembra que eu comentei com vocês que o terceiro banco lá nos Estados Unidos a apresentar problemas ali financeiros foi o First
Republic Bank, e para este caso em específico, vários bancos grandes, como Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo e etc., eles se juntaram e deram uma parte de liquidez para esse banco. Pois bem, essa liquidez ela não foi aparentemente o suficiente para resgatar e salvar este banco, o que fez com que a ação do First Republic Bank de ontem caísse absurdamente, tá? Só que de ontem para hoje veio a notícia de que o JP Morgan, que é um banco bem grande de lá, estaria disposto a comprar, a incorporar o First Republic Bank ao seu, enfim, ao seu banco, né, a virar JP. E isso acalmou os mercados, outro motivo para o mercado americano estar subindo hoje também. E o terceiro motivo, por fim, é o seguinte. Deixa eu explicar isso para vocês. O Fed anunciou que o FDIC, bom, isso tem que ser aprovado em Congresso, mas ele está disposto a cobrir depósitos acima de 250 mil dólares lá nos Estados Unidos. Deixa eu traduzir isso para vocês, porque é o seguinte, se um banco quebra hoje nos Estados Unidos, o fundo garantidor de crédito deles lá, que chama FDIC, né, pra gente aqui no Brasil chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito, lá nos Estados Unidos é o FDIC. Então, se um banco quebra, o FDIC, ele cobre os depósitos que não seriam pagos aos clientes daquele banco até um teto de 250 mil dólares, certo? Essa é a regra de hoje. Eu sou um cliente do banco e tenho um depósito lá de 500 mil dólares, quem me dera. Eu tenho um depósito lá de 500 mil dólares. Pronto, o fundo garantidor de crédito lá vai me devolver só 250 mil caso o meu banco lá quebre. Essa é a regra atual. O Fed anunciou que talvez o FDIC ele possa cobrir possíveis depósitos acima desse valor, inclusive nem estabeleceram um teto. Isso precisa ser aprovado no Congresso, mas isso, pessoal, é assim, ó. Bom, se qualquer valor que eu tiver no banco, se o banco quebrar, o FDIC vai me restituir, então o que eu faço com isso? Eu evito uma corrida bancária. Eu evito que as pessoas desesperadamente comecem a sacar seus dinheiros dos bancos e gerem uma corrida bancária. E os bancos, de novo, já falei isso com vocês aqui, os bancos não têm liquidez para pagar todos os seus clientes se todos eles resolverem sacar o seu dinheiro, né? Então, assim, se o fundo garantidor de crédito deles lá, dos Estados Unidos, garante que qualquer quebra de banco, eles vão me pagar tudo que eu tenho naquele banco, eu não preciso ir lá e sacar correndo desesperadamente. Então, esse anúncio acalma os mercados, esse anúncio, ele precisa ser aprovado, essa regra, essa mudança de regra, precisa ser aprovada no Congresso, mas de qualquer forma traz um certo alívio, porque as pessoas não vão desesperadamente correr para um saque aí que poderia desencadear um efeito cascata de quebras de bancos, não só por lá, mas se isso acontecesse em qualquer lugar do mundo, certo? Então esses foram os principais motivos aí que fez com que a Bolsa dos Estados Unidos performasse bem também no dia de hoje, fechasse no positivo. Sobre indicadores econômicos lá nos Estados Unidos, o principal que saiu hoje lá foi vendas de casas usadas. E pessoal, veio muito acima do esperado e muito acima do último dado. De certa forma, mostra que lá nos Estados Unidos eles não estão, teoricamente, sofrendo um problema de crédito. Porque se as pessoas estão comprando casas, mesmo que casas usadas, elas precisam financiar, elas precisam parcelar, elas precisam pegar um empréstimo e o crédito está acontecendo, já que o número veio muito acima do dado do mês passado e muito acima do que o previsto, ok? Então não deixa de corroborar aí para a alta da Bolsa dos Estados Unidos no dia de hoje, ok? Bom, finalmente a gente chegando aqui no Brasil, pessoal, a gente hoje aqui, quase que o dia não existiu na nossa bolsa. A nossa bolsa praticamente no 0 a 0, nosso dólar praticamente no 0 a 0, os nossos juros praticamente no 0 a 0. Mais um dia que a gente não surfa essa onda positiva das bolsas mundiais. Não surfamos ontem e não surfamos hoje. O que acontece? Hoje pela manhã, o presidente Lula, ele deu uma entrevista e na sua entrevista, dentre outras coisas que ele falou, ele seguiu criticando o Banco Central, seguiu criticando Roberto Campos Neto, a taxa de juros e tal, o que já era previsto que ele fizesse, dado que nós estamos a um dia da decisão de política monetária do nosso Banco Central, que vai ser amanhã. Então isso já era esperado que ele fizesse, essa crítica e tal, já que ele vem fazendo isso desde o início de fevereiro, então até aí nenhuma novidade. Porém, nessa entrevista, ele anunciou que o projeto de arcabouço fiscal, que até então seria apresentado até hoje, né, antes aí da reunião do Copom de amanhã, não vai ser nem apresentado esta semana, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha falado o tempo inteiro que pelo menos o projeto seria apresentado antes da viagem deles à China. Isso não vai acontecer mais, pessoal. O projeto de arcabouço fiscal vai ser apresentado só no retorno deles
da China. E isso meados de abril, mais ou menos. Então não vai ser mais em março, como o Fernando Haddad tinha prometido lá naquele evento do BTG no CEO Conference, que ele tinha falado que seria apresentado em março, não vai mais, ficou para abril. Isso foi um balde de água fria no mercado, porque ele segue às cegas, sem ter noção dessa informação que é muito importante para o país, né? O investidor, ele quer saber assim, poxa, esse governo ele vai ter responsabilidade fiscal para poder controlar seus gastos ou não, no final das contas. Porque eu preciso saber disso para saber se eu invisto no Brasil ou não. E por isso que a gente não surfa o rally de alta de hoje. Porque assim, sem essa informação, os investidores, principalmente estrangeiros, eles ficam aguardando. Então nós estamos em compasso de espera. A gente também não cai, né? A bolsa também não caiu, mas também não subiu, seguindo a movimentação mundial em relação a esse tema. Tá bom? Além disso também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje ele dá uma entrevista, mas não fez muita movimentação, ele só reforçou que o governo está empenhado aí em se dedicar para fazer um comprometimento aí de uma trajetória fiscal alinhada com a trajetória monetária, com gastos com responsabilidade, uma reforma tributária que traga aí evolução para o país. Enfim, ele fez um discurso que já vinha alinhado com os outros discursos que ele tem feito e também não trouxe nenhuma positividade, assim, pra gente poder seguir o rally de alta. Então, assim, hoje a nossa bolsa fica flat, nosso dólar fica flat, porque hoje não teve nenhum drive muito específico e o drive que poderia ser o projeto de arcabouço fiscal ficou pro retorno deles da China. Existem algumas pessoas, pessoal, sinalizando que o Lula, lembra que eu comentei com vocês ontem que o Lula havia pedido para o Fernando Haddad apresentar o projeto do arcabouço fiscal tanto para o Pacheco quanto para o Lira, que são os presidentes do Senado e da Câmara, quanto para alguns líderes do governo, quanto para alguns economistas no dia de ontem? Pois bem, existem algumas pessoas em Brasília falando que quando o Fernando Haddad apresentou esse projeto, principalmente para os líderes do governo, eles ficaram desconfortáveis com o projeto, porque era um projeto aparentemente economicamente bom. Mas para um perfil de governo que gasta mais e tal, eles não gostaram tanto. E por isso que ele, inclusive, não vai ser apresentado agora. Mas isso são rumores e, no final das contas, também isso acabou não fazendo preço no mercado. De qualquer forma, repetindo, nosso mercado hoje fica completamente dentro da estabilidade. A gente não surfa o rally de positividade do mundo aí, porque os drives internos do nosso país, que são extremamente importantes, principalmente quando se trata aí de fiscal do país, ficou postergado aí para abril. Então ficamos sem drive hoje. O que nós temos essa semana que pode movimentar a nossa bolsa aí? Obviamente a decisão de política monetária lá dos Estados Unidos que impacta a gente e a decisão de política monetária nossa aqui do Brasil, do Copom, que sai amanhã, mas amanhã depois que o mercado já estiver fechado, tá bom? Então é isso, beijo e espero que tenham entendido. Se gostou, dá um joinha para eu ficar sabendo e até amanhã. Beijo!